Muito boa tarde, eu sou o Afonso Sousa, sou da turma 10º E hoje estamos aqui com o Manuel Monteiro, que trouxe a sua exposição à nossa escola. Muito boa tarde. Boa tarde. Primeiramente gostaria de lhe perguntar o que é para si a arte? A arte para mim, e não é só para mim, é uma forma superior de produção humana. A maior parte das coisas que nós fazemos, as horas que dedicamos ao nosso dia, são para suprir as necessidades básicas, seja alimentação, seja abrigo, seja outras áreas que asseguram a nossa vida e a nossa sobrevivência. E a arte não, é uma produção que não é interesseira, não serve um objetivo e será aquilo que talvez, na minha opinião, distancia mais o ser humano dos animais. É que a fruição artística, também a fruição científica, a área científica é importante, mas a ciência também tem um objetivo, é conhecer, mas é também tornar a nossa vida mais facilitada. Portanto, o cientista não busca para ter um objetivo concretizável, busca com vontade de conhecer, mas geralmente a ciência tem um impacto na nossa vida, seja pelas vacinas, seja por outras formas mais sofisticadas até de nos ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável. A arte não. A arte não serve para nada. Estas imagens que estão aqui servem para quê? Servem para a gente olhar e gostar e ter essa fruição e esse prazer que é ver uma produção que não serve para nada, mas serve para tanto. Que mensagem tem como objetivo transmitir com esta sua exposição? Olha, esta exposição veio de uma atitude que eu tenho em relação ao mundo, que é, em vez de varrer o olhar para o mundo, é procurar ver aspectos que me sensibilizam. Mas atenção, pode ser este objeto, que já falarei, mas pode também ser uma coisa comum, uma coisa vulgar, conforme mostrei ali na exposição, um garfo que tem uma sombra bonita e que a mim me suscita essa sensação de beleza. E neste caso, eu nunca procurei este objeto. Eu é que quando ia às exposições, ver exposições, já há muito tempo, gostava de ver as pessoas a olharem para um quadro. Geralmente as pessoas fazem isso sozinhas. É raro, às vezes, pronto, vem com outra pessoa, mas a maior parte das pessoas, da minha experiência, é que as pessoas estão sozinhas. E então, estão, por exemplo, em frente a um quadro, e neste caso é o mar, em frente a um quadro, e então estão numa postura, parece que de entrega, mas parece que não estão ali. É um corpo que é mais do que aquele corpo. Então começou-me a interessar muito ver essas personagens e comecei a fotografá-las. E às vezes até sou um bocadinho stalker, se eu vejo assim uma figura que pode ser novo, pode ser velho, não interessa, então eu vou atrás daquela pessoa para ver como é que ela se coloca face a uma obra de arte. E então aquilo deu-me uma ideia que é, eu estou a descobrir aqui qualquer coisa, mas ela sempre esteve lá, eu é que não a conhecia. E depois começo a reparar que na praia, não é quando as pessoas estão a andar ou a tomar banhos de sol, é quando param em frente ao mar. Parece que há qualquer coisa de hipnótico, quer na obra de arte, quer naquela imensidão de água. E então o objeto da minha exposição, que se chama Contemplação, é precisamente esse estado humano que é a contemplação. O animal não contempla. O animal dorme, come, luta, anda, mas não fica parado a ver e a pensar que belo verde desta árvore. E portanto eu considero que é mais um aspecto que me sensibiliza muito no ser humano. Na sua opinião, qual é o papel da arte na sociedade atual? Olha, é assim, tudo depende de que sociedade estamos a falar. Se estamos a falar nas sociedades ocidentais, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, a arte tem um valor comercial.
Portanto, a arte tem um mercado. Um artista tem um preço de mercado. E quanto mais cara é a sua obra, mais valioso ele é. Eu não ponho em causa este artista, de maneira nenhuma. Portanto, aquele artista faz aqueles trabalhos, aquele David Hockney, que eu inclusivamente falei na sessão, porque precisa de fazer. Parece que há uma necessidade, os depoimentos dos artistas são esses, há uma necessidade de se expressar daquela maneira. Mas depois temos a arte em países que são profundamente pobres e que têm inclusivamente uma massa de artistas pouco conhecidas até. Mas a arte também existe. E até a arte existe a níveis incríveis. Por exemplo, em África fazem peças, mesmo até os miúdos, porque eu não ponho de fora, assim como a vossa professora não põe de fora os miúdos da reflexão filosófica, eu também não ponho na produção artística. E então eles, mas mesmo artistas consagrados, com detritos, com lixo, com latas, fazem coisas maravilhosas. Com pedaços de madeira que encontram e com um canivete, desculpem. E, portanto, não podemos falar de arte no abstrato. Portanto, temos de falar em situações concretas. Podem perguntar, e nós aqui, enquanto alunos, produzimos arte? Sim. Por que não? Por que não? Por que não essa expressão que pode ser figurada num objeto escultórico, pode ser numa pintura, mas é esse lado da necessidade das pessoas produzirem alguma coisa de belo, mas que só acontecem quando as necessidades básicas estão satisfeitas. Neste momento não se pode falar em arte em Gaza, por exemplo, ou em países em guerra. Quer dizer, vive-se numa situação de emergência, não quer dizer que depois de passado esse problema os artistas não pensem aquela situação e não reflitam isso na sua arte. E atenção, a arte não é só as artes plásticas, temos o cinema, por exemplo, também é uma expressão artística, a música, a literatura, que é uma forma também de se exprimir artisticamente através das palavras. É isso. Mudando um pouco agora de assunto, o que é que a levou a tornar-se uma fotógrafa? Eu gostei sempre, sei lá, de fotografia, porque a fotografia atrai-nos, porque a fotografia traz-nos, por exemplo, agora há a televisão, há isso tudo, mas antigamente, quando não havia televisão, no meu tempo já havia televisão, mas conhecia-se o deserto do Saara através de uma fotografia. Conhecia-se os icebergs do Ártico através de uma fotografia, mesmo agora. Eu nunca fui ao Ártico, não é? Então como é que eu sei como é que eu sei o que é um iceberg e que ele até é azulado? Porque vi em fotografia. Portanto, a fotografia expande o nosso mundo. Senão nós achávamos que o mundo é a nossa freguesia. E é a cidade do Porto aqui, é de Lisboa, isto é aquilo até onde eu posso ir. Ora, vou morrer por muito que viaje, e há tantos lados do mundo que eu não conheço. Mas através da fotografia nós ficamos a saber coisas. Antigamente era a pintura, nos tempos muito mais antigos, não é? Mas desde que aparece a fotografia documenta, a fotografia testemunha. Só que, entretanto, com o desenvolvimento da técnica fotográfica, com as câmaras digitais, e que inclusivamente fazem leituras certas para eu ter uma fotografia com a luz adequada, com foco, neste momento a fotografia vive muito do olhar do fotógrafo, que vai escolher um aspecto que as pessoas geralmente não veem, e da maneira como ele edita as fotografias. Aquilo que eu hoje falava, passar para preto e branco, aumentar o contraste, e portanto foi isso que me atraiu, e eu gostei muito sempre de fotografar, e na altura também revelava as fotografias, até em condições muito más, porque aqueles químicos de revelação são altamente tóxicos, só que aquilo era uma ignorância na altura, ninguém falava nisso. Então eu e o João estávamos numa despensa, sem ventilação,
e passávamos, snifávamos aqueles químicos todos, sem problema nenhum. E depois a aparecer a imagem na revelação, nos líquidos, aquilo era uma emoção. Portanto, aquilo que me faz gostar muito de fotografia é essa possibilidade de expandir o mundo, mas também expandir o nosso mundo interior, não é? E estes novos meios, que no caso que eu hoje falei mais foi o telemóvel, para dar a ideia de que um dispositivo que vocês têm à mão pode ser um instrumento de produção artística. Na sua opinião, hoje em dia a escola valoriza o ensino artístico? Olha, infelizmente eu acho que não. Nunca valorizou. Porquê? Porque o ensino artístico, assim como a filosofia, eu acho que não é por acaso que os vossos professores, pronto, que também são pessoas muito sensíveis e percebem isso, porque na maior parte das escolas o grupo da arte está independente da filosofia, está independente das ciências da natureza, independente da matemática, é tudo independente, mas eu acho que não valoriza. E o problema maior é que a situação mesmo nos Estados Unidos é o que se está a ver, está a haver problemas enormes com a liberdade e com os cursos que são valorizados. Mas, por exemplo, tenho uma amiga que fundou o curso de fotografia numa universidade de Londres há 20 e muitos anos e estão a fechar os cursos de artes e de ciências humanas e sociais no Reino Unido, portanto, na Europa, que é considerado até um espaço que valoriza, mas está a ser desvalorizado, porque estão a dar todo o ênfase para a tecnologia. É dramático, e Portugal é dos poucos países europeus que tem filosofia obrigatória no ensino secundário, que é outra coisa que as pessoas também não sabem. E, portanto, neste momento, no Reino Unido, estão a fechar cursos de arte. Ela vem-se embora, vem agora para Portugal, porque o curso pura e simplesmente fechou. Porque não rende. E, portanto, eu temo muito pelo futuro da arte. Agora, como eu dizia há pouco, o que faz as instituições são as pessoas. E, portanto, aqui percebemos que há uma valorização da componente artística e filosófica, mas pode ser que na escola ao lado, ou na escola da minha freguesia, não tenham nada a ver. E tem a ver com as pessoas e tem a ver com os professores. Por isso é que vocês são felizes por terem os professores que têm esta sensibilidade. Não é comum, não é de todo comum. Mas, e portanto, eu acho que a educação artística não tem o valor que deveria ter, mas não sei se no futuro a situação ainda não piorará, tendo em conta o que se está a passar em alguns países europeus, o que é uma pena. O que é que a senhora diria para um jovem que quer seguir a arte como sua principal fonte de renda no futuro? Diria o seguinte: devem sempre seguir aquilo para o qual têm impulso. Não pensem, será que eu vou ter emprego? Se nunca o emprego no futuro foi nada de certo, agora muito menos. Porquê? Porque nós não sabemos como é que está a ser o futuro, não é? Com estes desenvolvimentos todos, da tecnologia, da inteligência artificial e tudo. Portanto, para mim só há um valor. Só há um valor. E o valor é este. A pessoa deve seguir o seu impulso. Muitas vezes é verdade que são os pais e até os professores que dizem: oh rapaz, pensa bem, a arte vai-te dar o quê? Mas eu tenho visto pessoas que fazem o curso artístico e que têm uma capacidade, uma flexibilidade, que inclusivamente conseguem desenvolver a sua atividade artística e ter empregos que não são diretamente ligados à arte, mas têm um perfil. E o que é que está a acontecer? Neste momento, os empresários, sobretudo os mais abertos, não pedem notas altas dos alunos. Eu não estou a dizer que não é bom tirar notas altas, atenção. Mas o que é que querem? Querem perfis abertos, flexíveis, disponíveis e com vontade de aprender. E tenho essa experiência de pessoas que às vezes, quando eu estava a dar aulas, diziam assim: eu precisava de uma pessoa para a função X, mas eu não quero ninguém que tenha tido 20. Eu quero é alguém que esteja aberto,
esteja disponível, que seja flexível, porque nós aqui podemos ensinar aquilo que é preciso saber para fazer esta função. Portanto, devem fazer sempre isso. Eu tive experiências de pais que pegaram nos alunos, nos seus filhos e convenceram-nos a não seguir o seu rumo. E quando estavam no terceiro ano da faculdade, voltaram para trás. Porque se o impulso é grande, se a vontade é grande, se a vocação é grande, ela vem sempre ao de cima. Senão o outro fica um infeliz. E no fundo, o que é que todos nós queremos? É ser felizes, ser autorrealizados. E como é que eu posso ser autorrealizada se eu estou contrariada a fazer uma coisa? Por exemplo, um professor que não gosta de ser professor. É horrível para ele, já para não falar dos desgraçados dos alunos. E não gosta de ser professor, cada vez que vai dar uma aula está a ser crucificado, pode ser devia fazer outra coisa. Portanto, há este lado que pode trazer ou retirar a felicidade a uma pessoa e, sobretudo, autorrealização. Portanto, houve muitos pais que me diziam: "Oh, doutora, o meu filho quer ir para a arte", ouça, deixe ir, deixe andar. Houve uns que não seguiram, depois mais tarde tiveram a honestidade de vir dizer: "A professora tinha razão, o meu filho agora voltou outra vez para trás, quer ir para artes, ou quer ir para filosofia, ou outra área menos comercial." Estamos numa fase de muito marketing. É isso. Já não tenho mais perguntas para si. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom. Bom entrevistador. Muito obrigado por terem visto a nossa entrevista.